Olá, amigas e amigos, sejam todos bem-vindos ao Especial com Denise. Sou Denise Dude e hoje a minha convidada é Juliana da Silva Bispalecki, que é terapeuta ocupacional. E você vai ter muitas informações importantes nesse vídeo. Fique conosco. Mas antes de começarmos nosso bate-papo, quero pedir para vocês se inscreverem no canal. Assim vocês ajudam o canal a crescer e a levar informações a mais pessoas. Muito obrigada. Olá, Juliana, seja muito bem-vinda. Oi, Denise, obrigada. Agradecer o convite de estar aqui fazendo esse vídeo para o seu canal, que tem conteúdos bastante interessantes, né? Bastante informativos aí para a população, para as mães, né, de crianças e adultos com deficiência. É um prazer estar aqui. Obrigada. O prazer é todo meu. E é justamente isso que você falou, Juliana. Esse conteúdo é realmente muito importante. Por isso que eu te convidei para nós conversarmos sobre a terapia ocupacional, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você e nos contasse por que você escolheu essa profissão. Então, eu sou formada já 15 anos, eu completo esse ano de formação. Parabéns. Obrigada. Me formei em 2008, escolhi a terapia ocupacional, foi uma escolha muito do coração, né? Conheci no ensino médio, não sabia antes o que era terapia ocupacional, conheci por uma amiga que tem uma irmã que cursava terapia ocupacional, e eu sempre pensava que eu queria uma profissão para atuar com as pessoas. Também tinha outras ideias, que eu também gosto muito de natureza, então também tive aí outras opções. Mas, quando já estava próximo mesmo do vestibular, eu decidi pela terapia ocupacional e, ao longo do tempo da formação, eu fui me apaixonando pela profissão e tenho aí uma trajetória de atuação, principalmente na saúde mental e também um trabalho com pessoas com deficiência. Olha que bacana, João. E por isso é muito importante também, né, que as mãezinhas que já ouviram falar da terapia ocupacional, mas não conhecem direito, não sabem a importância. Então fala pra gente o que é a terapia ocupacional. Sim, acho que a gente tem ainda bastante desconhecimento sobre a terapia ocupacional, né? Bem importante também esse vídeo para que a gente possa levar mais informação mesmo. Então, que é importante que as pessoas saibam o que é terapia ocupacional, como que a terapia pode ajudar em diferentes áreas. E a terapia ocupacional é uma profissão que tem como foco a ocupação humana. O que que são as ocupações humanas? São as atividades que a gente realiza no nosso dia a dia, né? Tanto as atividades dentro de casa, como as atividades de trabalho, como o brincar da criança, né? São as atividades que a gente realiza no dia a dia. Sempre que uma pessoa ela tem dificuldade, alguma dificuldade no desempenho dessas atividades cotidianas, ela precisa de uma terapeuta ocupacional. Né, para auxiliar nesse desempenho dessas ocupações que por algum motivo ela não está conseguindo realizar. Então, que Uhum. pode ser por conta de alguma deficiência, pode ser pela aquisição de alguma doença, pode ser por algo transitório, né? Um caso, por exemplo, de alguém no hospital, né? As ocupações humanas, elas são atividades que a pessoa realiza no seu dia a dia, de acordo com a sua faixa etária, com seus interesses também. Né? Então, por exemplo, para a gente que é adulto, né, o trabalho é uma ocupação que a gente faz diariamente, as atividades domésticas, as AVDs, que são as atividades de vida diária, todo mundo realiza, né? De alguma forma, pode ser que, às vezes, precisando de mais ajuda, de forma não tão independente, mas todo mundo realiza, que são as atividades de alimentação, de banho, de se vestir, de higiene pessoal, né? E, por exemplo, da criança, que é a ocupação da criança é o brincar. Então, sempre que a pessoa ela tem alguma dificuldade no desempenho dessas ocupações, ela vai precisar de uma terapeuta ocupacional. Entendi. E quando, por exemplo, você estava falando das AVDs, né? Então, para criança, adulto, adolescente, para todas as idades, né? As atividades da vida diária.
às vezes, como você disse, precisa de uma ajuda, de uma assistência, de uma orientação, né? E de um acompanhamento, né? Então, é como eu estava comentando até com você, né? Do meu filho, ele já é adulto, né? E tem algumas deficiências, então, hoje ele está cortando, né? Pegando os talheres, utilizando mais, então foi assim, uma conquista, né, dele, hoje está com 42 anos, e fiquei muito feliz, e assim, é aquilo que eu te falei, a gente, às vezes, como mãe, tem que se segurar para não ir lá e fazer, né, Ju? Sim, Porque é muito sim. importante isso também, que a mãe também se conscientize, né? Você faz esse acompanhamento com as mães também junto, como que é? Sim, sim, o trabalho é feito e realizado junto com as famílias, né? É muito importante, e principalmente as mães que a gente sabe que estão mais no cuidado mesmo, tanto das crianças ou dos adultos que têm alguma deficiência, né? Então, é muito importante a construção da autonomia. E muitas vezes, por vários motivos, né? Por conta da deficiência mesmo, por conta de uma superproteção em alguns momentos, por conta das dificuldades que se passou, né? Essa pessoa não adquiriu as habilidades para que ela possa fazer as AVDs com independência, né? Sozinha. Sem precisar de ajuda. Mas sempre é tempo de aprender, de treinar nessas atividades e o terapeuta ocupacional é o profissional que está habilitado, porque a gente trabalha com as atividades e as ocupações humanas. Então, a gente faz a análise dessas atividades, vê quais áreas de habilidades a pessoa precisa desenvolver, e é um trabalho feito junto com a família, porque o trabalho começa na clínica, no consultório, mas ele vai para casa, precisa continuar em casa para ser efetivo, né? Porque são as atividades que a gente realiza todos os dias. Então, é um trabalho muito conjunto, né? Eu uso bastante o trabalho junto com a família, que a gente fala de prática centrada na família mesmo. É um trabalho conjunto, de acordo com o contexto. A gente pensa quais são os objetivos desse trabalho junto com a família. Eu não vou ter os meus objetivos com o paciente, eu vou ter os objetivos de acordo com o que o paciente também acha importante, quais são as atividades que são significativas para ele e para a família, né? E aí a gente consegue fazer realmente um trabalho afetivo. Mas precisa mesmo se segurar para muitas vezes não fazer pelo outro, né? Porque existe essa tendência, né? De querer cuidar, mesmo de querer proteger e acabar fazendo a mais, né? Super proteger, né? O que, Sim, né, muitas vezes é o que você falou, acaba impedindo que essa pessoa desenvolva ali e possa treinar sozinha, né? O que é muito importante. Só para citar um exemplo aqui, por exemplo, o meu filho, ele já conseguia utilizar os talheres para cortar, né? uhum, Uma carne, um ovo, alguma coisa. Mas ele perdeu essa habilidade depois que ele passou por uma internação. Então, por conta da medicação, por conta do surto que ele teve, psicótico, ele ficou um tempo internado, ele perdeu. Então, assim, hoje eu fiquei muito feliz, eu estou muito feliz por eles terem recuperado isso, mas eu realmente precisei me policiar para não ficar fazendo por ele. Porque teve um período, até comentei com você, que ele realmente estava precisando dessa ajuda, que ele não estava dando conta, até pela adaptação da medicação, tremor que ele estava sentindo, uma série de coisas. Mas hoje ele já é capaz de fazer isso. E uma coisa que me ocorreu, que você falando, nesse tempo que ele ficou sem conseguir fazer as atividades, se tivesse um acompanhamento, por exemplo, seu, de terapia ocupacional, teria acelerado esse processo, né? Teria dado esse treinamento que ele precisava, né, nesse momento. com certeza. Também ia ajudar você e ele a lidar com essas dificuldades, né? Que foram É. transitórias, né? Mas que poderia sim ter acelerado, né? Não ter ficado, ele ter ficado mais dependente de você depois desses traumas, desses transtornos que ele viveu, né? Que a internação também faz ele sair dessa vida cotidiana, né? Quando tá no hospital, a pessoa ela tá ali totalmente só recebendo também. Ela não tá conseguindo atuar, né? Tá doente, tá naquele momento de se cuidar. E aí é comum ter essa perda mesmo. Olha aí, como é importante a terapia ocupacional, né?
E muita gente não tem essa conscientização ainda, né? Não despertou para isso. Por isso que é importante a gente estar aqui falando sobre esse tema, né, Ju? E trazendo essa informação para as mãezinhas, né? Você trabalha muito, que você me falou, com integração sensorial. O que é exatamente a integração sensorial? Sim, a integração sensorial, ela é uma das abordagens da terapia ocupacional. E o que que é a integração sensorial? É um processo neurológico que todo mundo faz, que é de receber as informações sensoriais que estão no ambiente, né, com relação em todos os nossos sentidos. Né, por exemplo, na visão, na audição, olfato, paladar, né, a gente recebe essas informações do ambiente e processa no cérebro. E existem pessoas que elas estão com uma imaturidade, por exemplo, uma criança pode ter uma imaturidade desse processo de integração sensorial, ou que tem alguma disfunção de integração sensorial. Então, elas também precisam da terapia ocupacional. Então, para dar um exemplo mais prático, então são pessoas que às vezes têm uma hipersensibilidade a alguma textura, né, tátil, que é bastante comum, a gente ouve falar. Então, uma hipersensibilidade tátil, então não consegue tocar em certos tipos de texturas, ou não consegue comer certos tipos de alimentos, né? Crianças que possam ter, por exemplo, seletividade alimentar e que às vezes vão carregar para a vida adulta, né? E que precisam desse trabalho para amadurecer os seus sistemas sensoriais e poder viver melhor, né? Tratar mesmo e viver melhor, ter mais qualidade de vida. Porque, por exemplo, uma hipersensibilidade auditiva também é algo que atrapalha muito na vida cotidiana. Então, a gente fala aí, a pessoa fica com uma dificuldade de participação nas atividades que ela deve realizar, por esses incômodos, né? Então, esses são alguns exemplos, né, básicos para que possa ficar mais claro no entendimento. Assim como no autismo, né? Muitas crianças aí têm essa seletividade, essa dificuldade, né, com texturas. Isso Aí você, mesmo. entendi, aí você ajuda muito nesse sentido também, né? No Uhum. autismo. E pessoas que não sejam autistas também apresentam esse tipo de problema, não sei qual seria o termo, mas assim, de dificuldade em relação, talvez, à hipersensibilidade. Pode Hum, sim apresentar. Então, no autismo, todas as pessoas que têm autismo, elas têm alguma disfunção de integração sensorial, em alguma das áreas, né? Em alguns dos sistemas sensoriais. Mas existem pessoas que não têm autismo, não têm nenhum tipo de síndrome ou deficiência e também podem ter essa disfunção de integração sensorial. Então, não é um tratamento só para as pessoas que têm autismo, é para uhum. outras pessoas também. Sempre que estiver notando que tiver alguma dificuldade disso das texturas, ou com a alimentação, ou a criança que, por exemplo, não aguenta com certos tipos de sons, mas também tem outros, né? A gente fala na integração sensorial de outros sistemas sensoriais que não são muito comuns da gente falar, que é a propriocepção, que tem a ver com os músculos, né? A consciência corporal, o vestibular, que tem a ver com o equilíbrio, e também a interocepção, que é a percepção dos órgãos internos. Então, a sensação de fome, as sensações dos órgãos internos, que às vezes também ficam alteradas, não podem ter essa alteração e que também precisa da integração sensorial para tratar. Olha quantas informações importantes aí, né? Estou aprendendo aqui junto com você, junto com o pessoal que está assistindo. Isso é muito gostoso. Sempre tem muito para aprender, né? E conversarmos sobre isso, realmente as informações nos ajudam muito, né? A cuidar melhor dos nossos filhos, a ajudá-los a desenvolver melhor, encaminhando para uma terapia, para um profissional, né, que possa ajudá-los. Então, por isso que é importante essa informação, né? Porque se nós não tivermos, nós não sabemos como agir, né? Como procurar a ajuda correta, né? E então é muito importante estarmos aqui conversando sobre isso.
E você quer deixar alguma informação mais? Você quer deixar alguma mensagem para quem está nos assistindo? Fique à vontade. Bom, então eu gostaria de falar, de acordo com o que a gente falou, que se você perceber que seu filho, né, que se é uma criança ou é um adulto com deficiência, ou é algum atraso, né, se você percebe algum atraso no desenvolvimento ou alguma alteração sensorial, não descarte, né, essa possibilidade. Procure mesmo um profissional, mesmo que seja só para fazer uma avaliação, para receber algumas orientações, né? Se você percebe que existe algum prejuízo nas ocupações, ou seja, nas atividades de vida diária, a criança não está conseguindo desempenhar, ou mesmo o adulto não está conseguindo desempenhar, procure ajuda profissional, procure um terapeuta ocupacional que vai te ajudar no seu dia a dia, no seu cotidiano, e para fazer ampliação mesmo dessa autonomia, né, essa independência, né? E com relação à autonomia, algo que a gente conversou, que acho que é bem importante de dizer, que nunca faça a mais, né? Nunca faça o que você sabe que o seu filho, sua filha, né, podem fazer. Deixe ele fazer e tente estimular isso. Eu sei que a gente tem uma vida corrida, que às vezes esse tempo também não é possível em todos os momentos e que às vezes é mais fácil mesmo a gente fazer pelo outro do que esperar o tempo, o ritmo em todos os momentos. Mas é importante que use os momentos de férias, de final de semana, os momentos que estão mais próximos, para que vá também treinando essas habilidades e as crianças, os adultos vão conseguindo fazer essas atividades com mais independência e vão conseguindo treinar, né, essas habilidades. Então, esse é um recado que eu queria deixar. Muito obrigada. É verdade, né? A gente tem que ajudar a treinar, para que eles treinem realmente, deixá-los treinar, para que possa desenvolver essa autonomia, né, Ju? Sim. Muito obrigada, querida. Foi um grande prazer conversar com você. E está à disposição o canal para quando você quiser voltar. Um grande beijo para você. Tudo de bom. Fica com Deus. Muito obrigada, querida. Um grande beijo, Denise. Eu agradeço a oportunidade, também o convite, né? E fico também à disposição. Muito obrigada. Então, realmente pode ter surgido algumas dúvidas, então nós vamos deixar aí, né, suas redes sociais, seus contatos, para que as mãezinhas possam aí esclarecer as dúvidas, como ela já se colocou à disposição. Muito obrigada, minha querida. Tudo de bom, viu? Obrigada a todos vocês que assistiram esse vídeo até agora. E se tiverem dúvidas, entrem em contato, que esse tema é muito importante e tenho certeza que vai ajudar muito os seus filhos. Fiquem com Deus e até a próxima.